Em Gênesis, olha que facilidade, hein? Gênesis capítulo 6, versículos 8 e 9. Nós vamos projetar lá para ajudar o pessoal que está nos visitando e todo mundo. Gênesis 6, 8 e 9. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a teologia de Noé. Qual era a teologia de Noé? Ela é muito simples. Põe a sua família na arca. Põe a sua família na arca. Ah, pastor, mas Noé tinha só 8, lá em casa são 70, o problema é seu. O que Noé tem com isso? Não é, pastor? Não é? Se a demanda está maior hoje, a bênção vai ser maior também. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre Noé, a arca e sua família. Gênesis 6, 8 e 9 diz assim: Noé achou graça diante do Senhor. E essa é a história de Noé. Ele era homem justo, era íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Noé andava com Deus. Eu queria olhar um pouquinho o dilúvio, olhar um pouquinho a arca, olhar um pouquinho a história de Noé, um pouco fora da perspectiva que costumamos olhar. Não é? A nossa leitura é arca e salvação, não é assim? Lá fora fica quem pegou, lá dentro quem se deu bem, não é verdade? Quem entendeu. Mas eu queria olhar de outra maneira. Eu gosto da palavra de Deus, que ela permite olhares, não para confundi-la, mas para vê-la de várias maneiras. Não é assim? Não é gostoso? Às vezes você vai visitar um lugar que você já foi, aí você chega lá e fala: gente, eu não tinha visto isso da primeira vez que eu vi. Já aconteceu isso com você? Eu não tinha reparado. Você assistiu um filme a segunda vez, você vê uma cena que não pegou na primeira vez que você viu. Então, quando a gente olha a palavra de Deus, ela permite ângulos que enriquecem, não que constrangem, né? E eu queria olhar a arca de dentro hoje. Amém? Nós vamos olhar a arca, mas não de fora para dentro. Não olhar a arca de fora, olhar o dilúvio, olhar a destruição. Nós vamos olhar a arca por dentro. Noé com a sua família lá dentro. Amém? Eu queria colocar algumas coisas para você que quer ter a teologia de Noé na sua vida. Sabe qual é a teologia de Noé? Minha família será salva em nome de Jesus. Essa é a teologia de Noé. Irmãos, não adianta você ser muito bom para os outros e não ser bom para a sua família. Porque a primeira coisa que está o grande desafio para quem quer alcançar a família, tem que ser íntegro. Porque família não olha o que você fala, família olha o que você é. Porque família conhece a gente. Não é verdade? Eu posso enganar quem eu quiser, mas não engano meus filhos, não engano minha esposa, não é verdade? Não engana. Lá dentro da arca, está lá a família, todo mundo se conhece. Então, se você quer ver sua família abençoada, antes de falar, você tem que ser. Amém, querido? Senão não adianta. A Bíblia diz que no meio daquela confusão toda, Noé era íntegro entre os seus, que é muito fácil ser íntegro lá fora. Entre os seus, ele tinha problema? Tinha. Você vai ver que Noé sobreviveu bem ao dilúvio das águas, mas não sobreviveu ao dilúvio do vinho. Logo depois que acabou o dilúvio, ele era agricultor, plantava uvas, né? Como é que chama isso? Viticultor, né? Plantava uvas. E ele entusiasmou e foi para mais e fez um monte de bobagem lá, ficou alegre demais. Nosso problema às vezes não está em enfrentar o dilúvio dos problemas, é enfrentar o vinho da alegria. A maior armadilha às vezes não está quando tudo está difícil, não, irmão, quando tudo está bem demais. É muito perigoso, não é não? Vinho é alegria. Então você pega uma pessoa que está ultra realizada, cheia de dinheiro na poupança, mais ainda na conta bancária, realizada o que for, ela olha para você e ela está entupida dela mesma. E aí que mora o perigo. Muitos casamentos acabam quando o marido alcança o sucesso. Quando a esposa alcança o sucesso. E parece que não precisa de mais ninguém. Então não é que Noé era perfeito, ele era íntegro. Ele andava dentro
coisa que eu noto é que tem que esperar a arca. Quem deu a orientação foi Deus, quem mandou fazer a arca foi Deus. Então você tem que esperar para Deus abençoar a sua família, o que Deus quer fazer. Às vezes Ele vai mandar você construir a arca da oração, então você vai só orar pela sua família. Não vai falar nada, não vai pressionar nada, não vai discutir nada, você vai orar. É a arca da oração. Às vezes vai ser só a arca do testemunho. 1 Pedro fala que a esposa ganha o marido sem dizer uma palavra, só com a sua atitude, com o seu testemunho. Muitas vezes dentro da sua família você vai construir a arca de um testemunho correto. Eles vão olhar para você e falar: você é diferente. Você não é melhor, você é diferente. Está entendendo o que eu estou falando? Qual é a arca que Deus tem? Qual é a solução que Deus vai fazer? Às vezes é a arca da paciência, a arca da espera. Às vezes é a arca da atitude. Você começa mudando a atitude e sua família vai mudar a atitude. Eu não sei qual é a arca, eu sei que nós temos que esperar o jeito de Deus e não o nosso jeito. Amém, querido? Que pode ser completamente diferente. Nunca tinha chovido na terra e Deus manda construir uma bacia. Não era um navio, não era um transatlântico, nada disso. Era uma coisa para flutuar, não era para navegar. Uma coisa pequena, caberiam mais de 400 vagões de trem. Os estudiosos dizem que se pegasse todos os animais que existem hoje e colocassem na arca, encheria um terço da arca. Outra coisa que Deus quer ensinar para nós, que dentro dessa arca que Ele faz, você tem que ter sabedoria para distribuir os espaços. Havia um espaço para os animais, havia espaço para pôr comida dos animais, e tinha um espaço para Noé ficar com a sua família. Nós não podemos misturar as coisas. Deus precisa nos dar sabedoria para colocar os espaços certos, de respeito, de condição para o outro ir e vir, de esperar o momento do outro. Não é verdade? Não é misturar a família toda no meio dos bichos. Está entendendo o que eu estou falando? Não é transformar a coisa numa aventura espacial. Ela tem que ser uma aventura especial. Tem que saber os espaços. Deus orientou tudo, o tamanho da arca, a largura, a altura, o comprimento, tudo foi organizado. Caberiam campos de futebol lá dentro, era enorme a arca. Deus não faz coisa prensada, amarrada, não, mas Deus faz para caber o tamanho da solução para o problema que está ali. Mas sabe uma coisa que Deus quer ensinar para nós também? Além de esperar Deus falar qual é a arca, além de respeitar os espaços da arca, é a gente entender que na arca não está só a nossa família. Lá na arca estava só Noé, os filhos e as noras. Hein? Foi Deus que falou isso com ele: entra na arca, leva a sua família e o resto do mundo vai afogar geral. Foi Deus que falou? Não. Animais vão para lá, animais impuros, animais puros. Você vai ter que conviver com outras coisas fora da família. Irmãos, levar Deus para a nossa família tem que ter a sabedoria de saber conviver com as outras coisas que estão em volta, que não tem a ver com a nossa família. Isso inclui trabalho, relacionamentos, outras pessoas. E aí Deus precisa te dar essa graça de você aceitar o que Deus colocou lá e ser bênção com o que Deus colocou lá. Hora nenhuma eu vejo Noé questionando, né? Por que tal bicho? Por que não outro bicho? Eu preguei uma vez, irmão, sobre animais que entraram para morrer. Interessante que na arca, os animais impuros, chamados impuros, né? Eram um casal de cara. Mas os animais puros eram mais casais, 6 casais. Né? Eu fico pensando, né? Os animais de olhar um para o outro e falar assim: tem alguma coisa errada aqui. Por quê? Não é? A gente é só um casalzinho e aquele bicho ali que é puro é um monte de casais. Que Deus é esse? Mas aí quando acabou o dilúvio,
Noé sai da arca e faz um altar. Sabe com quem? Com os animais puros. Aí os impuros falam, ainda bem que a gente era só um casal, tá entendendo? Alguns Deus põe para serem sacrifícios de amor na sua alma. Está entendendo isso aí? Não é que Deus pôs para mais, Deus ia precisar deles. Deus é muito correto, Deus é muito justo. Então que Deus nos dê sabedoria, não só para a gente esperar o jeito de Deus, e muitas vezes os erros aí quer resolver sem a arca, quer fazer do seu jeito. Então, em vez de arca, nós vamos abrir uma escola de natação para a família. Não vai ser de novo, tem que saber nadar. Nós vamos criar aqui aparelhos de mergulho. Não, qual é o jeito de Deus? Gaste um tempo falando, Senhor, qual é a arca para eu pôr a minha família? Qual é a arca? Qual é o momento hoje? É uma arca de espera? É uma arca de paciência? É uma arca de renúncia? É uma arca de oração? É uma arca de bom testemunho? De generosidade? Quem sabe você vai ganhar a sua família abrindo mão, ajudando pessoas da sua família que até não gostam de você, sei lá, arcas que Deus vai colocando na sua frente. E aí Deus vai te dar a condição de construir, Deus vai te dar graça para construir, até chegar a hora que você fala, agora a sua família vai entrar, porque essa arca, essa situação que eu criei, cabe à sua família. Amém? Ninguém vai resistir. Arca, às vezes, de sabedoria. Arca da sabedoria. Como salvar minha família? Noé diria, espere Deus dizer qual é a arca. Espera Deus falar como é que é. Ah, mas nunca aconteceu isso antes? Fazer uma coisa para flutuar, por quê? Não chove sobre a terra. É um orvalho que cai na noite, e é isso que faz a terra caminhar. Essa coisa que acontece à noite, nunca havia chovido, nada, vai fazer uma coisa nova, mas Deus vai trazer coisas novas para resolver coisas velhas. Amém, querido? Deus vai te dar sabedoria para ter os espaços dentro da arca. Ter os espaços dentro da arca. Deus vai nos dar sabedoria para conviver com outras realidades além da nossa família na arca. Na teologia de Noé, cabe na arca o que Deus quer colocar na arca. Coisas que vamos escolher, coisas que não vamos escolher, nós vamos aceitar que se Deus está fazendo desse jeito, é o melhor jeito. Amém? É o melhor jeito. É fácil isso? Não. Por isso que não tinha muito Noé naquela época. Deus quer achar que hoje à noite alguém, para ele dar uma orientação sobre o mar. Mas a terceira coisa para mim é o grande desafio. É sair da arca depois e reconstruir um mundo novo. Eu acho interessante que na arca talvez não tivesse muito confortável, mas para Noé sair da arca, Deus teve que mandar. Ele falou, Noé, já baixou aí, sai. E ele sai para uma realidade nova. E a primeira coisa que ele faz é um altar de gratidão a Deus. Então eu quero orientar você, dentro da palavra de Deus, dizer, olha, peça a Deus sabedoria, como você vai lidar com a sua família depois da bênção. Amém, querido? Para a gente não tirar da pessoa o que Deus pagou um preço muito grande para pôr na pessoa. Sair da arca é o grande desafio. Sair para um mundo novo, como é que está lá fora? Aí a gente faz um altar. E nesse altar, Deus trouxe uma tranquilidade para Noé e vai trazer para mim e para você. Deus disse, olha, a coisa está sob controle. Enquanto tiver a terra, vai ter as estações, não vai ter dilúvio mais. A coisa está resolvida. E Deus pôs um arco no céu, um arco-íris, né? Se você olhar no espaço, ele é um anel inteiro. Aqui na terra a gente consegue ver por causa da curvatura da terra, então você vê metade dele. Mas se você olhar no espaço, é um anel completo. Eu vejo de maneira parcial, mas Deus vê a coisa completa. Amém? Eu não consigo ver tudo, mas Deus consegue ver tudo. Eu não consigo entender tudo, mas Deus sabe todas as coisas. Então você que está me ouvindo nessa noite, eu quero abençoar você. Sua família precisa entrar na arca.
Amém, querido? Nós precisamos olhar para a nossa família, mas vamos esperar o jeito de Deus, vamos respeitar os espaços da arca, vamos entender que há outras coisas na arca e realidades além da minha família. Mundos se agregam ao meu mundo, pessoas, situações, realidades, está tudo ali dentro, irmão, mas Deus está no controle de tudo. Chegou uma hora que Deus deu uma ordem e as águas baixaram. Amém? O dilúvio acaba, a arca continua. A solução de Deus não acaba. Agora eu quero pedir a Deus que nos dê muita sabedoria para saber não só entrar na arca, como sair da arca. Levar a nossa família para uma realidade nova, para ser bênção. A ordem que Deus dá, no capítulo 9, ele fala para eles saírem, crescerem e multiplicarem. Não é para sair e viver agora no mundo em volta da arca. Talvez Noé pudesse ter medo e falar, não, vamos continuar morando na arca, a gente já está acostumado, vamos ficar aqui perto. Não, Deus falou, sai para uma realidade nova, sai para algo que eu tenho para você, mas faz altar antes. Faz um altar. Nunca se torne uma pessoa mal agradecida com Deus. Eu tenho uma coisa no meu coração que, isso é coisa na minha cabeça, que Noé saindo da arca, deve ter parado assim, deu uma olhadinha para trás, deu um tapinha na arca e falou, você aguentou bem. Você aguentou bem. Vamos valorizar o que Deus faz. O que Deus faz, aguenta, nem querido. O que Deus está fazendo na sua vida não é uma coisa temporária. O que Deus planejou para você e a sua família é uma coisa maravilhosa. Mas a teologia de Noé diz, ponha sua família na arca. Eu quero estimular você que está aqui. Olhe para a sua família. Diga, Senhor, eu quero a bênção para a minha família. Amém, querido? Quem recebe essa palavra? Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir a Deus que a teologia de Noé entrasse no seu coração. Eu não sei qual a arca que Deus vai desafiar você para construir. Não sei qual é a arca, não sei o que Deus vai falar com você para fazer. Mas Ele vai olhar para você e falar assim, é diferente, você anda comigo. Só constrói a arca quem anda com Deus. Não tem jeito. Porque quem anda com Deus vai entender o que Deus quer. Assim como Deus entende a gente. Quero abençoar você hoje à noite. Quero pedir a Deus que a sua casa seja abençoada. Eu queria terminar, pastor, aí posso orar? Eu quero orar por nossas famílias. De maneira especial, eu quero orar por aqueles que ainda estão olhando para mim e para você construindo a arca. E perguntando dentro de si mesmo, o que isso vai dar? O que isso vai dar? É muito difícil olhar uma arca em construção e entender que vem dilúvio. É muito difícil a gente ver a coisa parcialmente e entender tudo. Então, lutas acontecem, recaídas, problemas. Nós não podemos desistir de construir a arca, amém? Quero pedir a Deus que você não desista. Recebe essa bênção aí? Não desiste não. Fala assim, a arca está difícil. A arca está difícil. Deus vai falar com você, difícil é um dilúvio. Quero abençoar você. Vamos fazer isso? Ó Deus, quero abençoar as arcas que estão sendo construídas. Muitas arcas aqui já estão sendo construídas. Algumas estão quase prontas, outras estão começando. Mas o coração de Noé que é importante. Pessoas que querem andar com Deus. Pessoas que entendem que é o jeito de Deus que vai resolver. É aquilo que o Senhor colocar para a gente construir que vai trazer a solução. Dá-nos, ó Deus, essa sensibilidade como Noé tinha, íntegro entre os seus contemporâneos. Mas a diferença é que ele andava com Deus. Andava com Deus. Pai, dá-nos graça para entender os espaços dentro da arca.
fazer isso com sabedoria. Dá-nos graça para conviver com outras realidades dentro da arca, além da nossa família. Há situações, momentos, coisas que entram na arca junto com a gente, realidades, mas que são da permissão do Senhor, são da vontade do Senhor, que sejam preservadas também. E acima de tudo, Deus dá-nos sabedoria para sair da arca, para entender o mundo novo, para saber fazer altar logo. Não deslumbrar com o mundo novo, não sair para conhecer, mas sair para adorar primeiro. Manter o Senhor perto, olhar para o céu e ver o arco-íris, olhar um Deus que faz aliança antes de nos mandar frutificar. Dá-nos essa graça, Deus, que a teologia de Noé, como a teologia das migalhas, faça parte da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Domingo, pastor Nelson Gomilca, pastor ali da Visão, vai estar aqui na igreja, ministrando pela manhã e à noite. Amém? No domingo, Nelson Gomilca vai estar aqui, cantando, ministrando, aqui na igreja, nesse próximo domingo. Tá bom, querido? Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.